Olá, eu sou Paula Mena, designer de crochê, e hoje, com o apoio da Fios Pinguim, eu vou ensinar para vocês essa necessaire lindinha com o fio Amor Perfeito. Ela foi criada especialmente para o evento Pupilas pelo Mundo, que é uma viagem que eu faço com as minhas pupilas e sempre presenteio com alguns mimos essa viagem com um projeto novo. E esse foi o projeto escolhido dessa vez. Então conheçam a necessaire Embu das Artes, em homenagem à cidade em que nós fizemos essa nossa terceira edição dessa viagem. Para a gente trabalhar então a nossa necessaire Embu, eu vou falar primeiro para vocês o material que a gente vai utilizar, tá? Para essa receitinha que eu vou mandar para vocês, basta usar um novelo de 100 gramas do fio Amor Perfeito da Pinguim, tá? Essa cor aqui que eu vou usar, a referência dela é a cor 9449. Essa necessairezinha que já tá pronta aqui, que tem esses tons aqui, eu usei a referência de cor 9448, tá? Que você também encontra lá no site da Vanessa Maio Fios, tá? É o fio tricolor. Ele é a grande estrela dessa necessaire, porque trabalha essa mescla de cores bem interessantes e ele tem uma textura muito gostosa de se trabalhar e que compõe todo o design dessa peça aqui, que a gente vai trabalhar essa trama especial aqui que fica parecendo um confetinho, tá? Essa receita que eu vou mostrar para vocês, então, basta um novelo do Amor Perfeito, tá? Mas a gente pode justamente variar o tamanho dessa necessaire, deixando ela mais larguinha ou mais comprida, e aí basta você usar mais de um novelo, tá bom? Bom, além do nosso novelo de Amor Perfeito, a gente vai usar material básico para se fazer crochê. Então, uma tesoura, marcadores de ponto, podemos contar com a ajuda de uma agulha de tapeçaria para arremates, tá? Até se você gostar de selar bem o fio, você pode usar um adesivo para artesanato aí que possa ir em tecido. E a agulha, eu estou usando a de tamanho 4, tá? Na especificação aqui do meu fio, para crochê, ele indica tamanho de 4 a 5 milímetros, tá? Eu vou usar a de 4, então aqui dá para trabalhar super bem, e aí a minha trama fica um pouquinho mais estruturada, tá? Para dar a estrutura aqui de necessaire. Além desses materiais básicos de crochê, a gente vai precisar de um zíper também, tá? Nesse caso aqui, eu tô com um zíper de 15, tá? Na receita que eu vou passar para vocês, eu vou deixar ela um pouquinho mais comprida e estreita, então a gente vai usar o zíper de 20 centímetros. Então, depois que a nossa peça estiver pronta, aí você pode definir qual o tamanho ideal de zíper e a cor que você quer usar aqui para combinar com a sua trama aqui, de acordo com o fio que você escolher, tá? Zíper você acha em toda e qualquer loja de armarinhos. Bom, nós vamos começar então pela lateral, né? Pelas laterais da nossa necessaire. Eu gosto de puxar o fio aqui pelo centro. Então, porque aí não preciso desmanchar meu novelo. Para fazer cada uma das nossas laterais, então, a gente vai começar com um anel mágico. Eu vou fazer uma volta justa aqui no meu dedo, justa porque eu não quero desperdiçar muito fio. Então, eu dou a volta assim, ó, em 2 dedos, trazendo o fio por cima aqui desse lado. Aí eu subo este daqui, isso aqui é um passo a passo bem de iniciante para quem nunca fez um anel mágico, tá? Seguro aqui. Passo minha agulha aqui por debaixo e laço aqui, ó. Então, subo como se fosse uma alcinha aqui, tá? Solto do dedo, esse aqui tá livre. Aí, pego aqui por trás o meu novelo e subo minha primeira correntinha, ó. Então, ó, subi minha primeira correntinha aqui, né? Tento deixá-la aqui bem folgadinha. Tenho esse fio que tá solto, e agora eu vou trabalhar meus pontos aqui pelo meio do meu anel mágico, passando tanto pela estrutura dele, quanto prendendo esse fio que tá solto aqui, porque depois é ele que vai fechar o nosso anel mágico. Então, vou ajustar a tensão aqui no meu dedo
e eu vou trabalhar 6 pontos iniciais aqui, sendo que o primeiro vai ser contado por essa correntinha que eu subi. Então, eu vou agora aqui, ó, fazer meu segundo, faço o terceiro ponto, procura sempre fazer essa primeira carreira mais folgadinha, posso dar uma ajustada até aqui para não soltar esse ponto, esse fio que eu deixei ele meio curto. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos, tá? Então, fiz a correntinha de subida e mais 5 pontos, totalizando 6. Vou pegar esse fiozinho aqui e tensionar. Fechei, então, meu círculo mágico. Eu vou agora fechar a minha carreira e começar a minha segunda. Então, essa maneira que eu vou fechar aqui é a maneira que a gente vai fechar todo o restante do trabalho. Então, olha só, essa primeira correntinha aqui que fica meio escondida, deixa eu ampliar aqui um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Tá? Ela tá aqui, ó. Ela vai contar como o meu primeiro ponto. Então, eu vou passar aqui a agulha no meio dela, ó. Ela vai contar como o primeiro ponto e eu vou passar a agulha aqui para deixar ela bem marcada, tá? Para eu não perder. Então, vou passar agora o meu fio por cima dela aqui, tá? Debaixo da próxima alcinha aqui de cima, ó. Então, pego o fio, laço, jogo lá para trás, ok? E por que que eu fiz aquela marcação? Porque agora a gente vai trabalhar com pontos centrados e eu vou pegar no meio de cada ponto. Então, eu vou pegar no meio deste primeiro aqui, que eram as correntinhas iniciais. Essa primeira carreira e a segunda, o ponto é um pouquinho mais difícil de enxergar porque eles ficam mais espremidinhos, por isso que eu falei para vocês trabalharem com eles mais soltinhos, ó. Bom, aí eu dou uma tensionada aqui no meu ponto, tá? Só para ficar mais fechadinho. E agora eu vou começar a crescer minha circunferência, né? Eu vou soltar aqui essa alcinha, que eu não vou usar, mantenho a agulha aqui no meio do primeiro ponto, né? Tá? E aí eu vou puxar esse fio aqui pra frente para subir uma correntinha. Essa é a subida clássica de ponto centrado, ó. Subi a correntinha aqui, bem no meio das correntinhas. Aí eu vou travar essa laçada nessa laçada de trás aqui, ó, tá? Então, fiquei assim, ó. Subi a correntinha e travei nessa que eu tinha deixado solta. Bom, aí eu laço o meu fio e subi a minha primeira correntinha. Nessa carreira aqui, então, conforme eu estava falando, que a gente vai fazer um trabalho circular e vai aumentando a cada carreira aqui, né? Então, eu vou trabalhar um aumento em cada ponto. Eu tenho 6 pontos, eu vou fazer 2 em cada um dos 6. Então, eu vou totalizar 12, tá? Então, aqui, junto com essa daqui, da onde está saindo minha correntinha, eu já insiro no mesmo lugar a minha agulha e vou fazer meu primeiro ponto centrado, né? Ou seja, meu primeiro aumento junto com essa correntinha de subida. Venho para o próximo ponto, pego bem no meio do Vzinho aqui dele, né? Às vezes é até mais fácil enxergar pelas costas do ponto o centro, ó, porque o ponto de costas tem a cabecinha e 2 perninhas. Eu vou pegar aqui, ó, no meio das perninhas aqui, ó, tem a testinha do ponto e as 2 perninhas, tá vendo? E aí, faço meu ponto centrado. Só que eu vou trabalhar tudo em aumento, então eu vou fazer 2 saindo desse mesmo lugar, tá? Faço 2 pontos aqui. E eu vou seguir a volta inteira, então, com meus aumentos até totalizar os 12 pontos. Então, venho pro próximo aqui. E faço 2 pontos.
Venho para o próximo. E faço mais 2 pontos. Deixa eu dar uma tensionada nesse fio, que ele ficou meio soltinho. Próximo. E faço mais 2 pontos. Agora, venho aqui para o próximo e faço mais 2 pontos. Então, ó, totalizei aqui meus 12 pontos, tá? Ou seja, 6 aumentos que dão 12. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou novamente fechar aqui em cima do ponto de subida, ó, tá? Tá aqui minha correntinha de subida, eu vou pegar por cima dela, debaixo da alcinha seguinte. Jogo para trás. Venho bem ao centro dessa alcinha aqui. Só pegar bem centralizado aqui. Travo o meu fio. Pego o meu fio que tá preso no novelo, trago para frente, travo com essa laçadinha aqui, ó. Então, travei aqui na laçada, da mesma maneira que a gente fez no anterior. E vou subir o meu ponto. Agora, como a gente vai fazer aumentos gradativos, na carreira anterior a gente fez um aumento por ponto. Agora a gente vai fazer um ponto sozinho e um aumento, e vai repetir essa sequência. Então, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, até dar toda a volta. E aí, nós vamos completar, das 12, nós vamos completar 18 pontos, porque a gente está fazendo 6 aumentos novamente. Então, venho aqui para o próximo, tudo em ponto centrado. A lateral, a gente sempre vai trabalhar em pontos centrados. Então, eu fiz um ponto e um aumento. Agora, venho para o próximo, faço um ponto sozinho, e no seguinte faço 2 pontos juntos, ou seja, um aumento, tá? 1 e 2. E vou seguir com essa repetição até o final. Então, um ponto. E um aumento. E aí, faço o meu último aumento aqui, ó, tá? Totalizando meus 18 pontos. Vou novamente fechar aqui minha carreira. Subo minha alcinha aqui, travo com a que tá aqui atrás e vou subir meu ponto. Agora, para a gente não fazer aumento sobre aumento e ficar marcado aqui, né?
o trabalho, para ele ficar bem circularzinho, a nossa sequência agora, a anterior foi de um ponto e um aumento, então agora são 2 pontos sozinhos e mais o aumento. Então, para não acontecer de subir o ponto que tem o aumento sobre onde está o aumento aqui da carreira anterior, eu vou começar então fazendo o meu aumento, porque o ponto que eu subi é onde está o ponto sozinho. Então, eu já vou fazer um aumento junto com este de subida, ó. Então, insiro a agulha no mesmo lugar da onde eu subi o ponto e faço mais um ponto. Aí, venho para o próximo e vou seguir com 2 pontos sozinhos. Então, venho para o próximo e 2. Agora, vou novamente. Faço um aumento. Então, 1, 2, e faço os 2 pontos sozinhos. 1 e 2. Faço mais um aumento. E mais 2 pontos. Faço mais um aumento. E 2 pontos. E sigo assim a minha terceira carreira até completar, na verdade a minha quarta carreira até completar 24 pontos, né? Porque eu vou ter o aumento e mais 2 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 6 vezes 4, 24, tá? Bom, cheguei ao final, então, dos meus 24 pontos aqui, com os 2 pontos simples. Vou de novo fechar minha carreira. E vamos iniciar, então, nossa quinta carreira, exatamente da mesma maneira, tá? Insiro minha agulha aqui no centro do meu ponto de subida, né? Subo a minha correntinha aqui. Só dar mais uma tensionadinha nesse ponto. Então, subo aqui, travo nessa alcinha e subo o meu primeiro ponto. Bom, agora nós vamos trabalhar a repetição de 3 pontos e um aumento, tá? Como nós estamos subindo aonde está o aumento, então eu vou começar com os pontos simples. Vou fazer 1, 2, 3 e um aumento aqui, porque daí vai sempre cair antes do aumento da carreira anterior, tá? Para, da mesma forma, não cair aumento sobre aumento. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos simples. Começar com os pontos simples aqui, 1, 2, 3 e meu aumento. 1 e o segundo ponto saindo do mesmo ponto de base. E aí, vou seguir com a repetição, tá? Então, vou fazer 1, 2, 3 e o meu aumento. Ou seja, eu vou ter 6 repetições de 5 pontos, porque são 3 pontos avulsos mais os 2 que estão no aumento. Então, vou ter 6 vezes 5, 30 pontos a volta inteira, tá? Então, é só seguir com essa repetição até o final da nossa quinta carreira.
Então, 2, 3, e aí o nosso aumento, 4 e 5, tá? Aqui a gente pode notar, ó, que fica bem estruturadinha a nossa trama, tá? Então, usando a agulha 4 e com esse fio aqui que é bem macio, mas fazendo pontos centrados, ele dá bastante estrutura, ok? Bom, vou fazer então aqui, ó, meu último aumento, e aí a gente tem a nossa carreira com 30 pontos, tá? Que é a nossa quinta carreira, 1, 2, 3, 4, 5. Vale a atenção aqui, se você estiver fazendo um projeto que você quer, por exemplo, um estojinho menor, ó, já dá para fazer um trabalho mais estreito do que esse aqui que a gente trabalhou, tá? Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Ó, deixa eu focar aqui, tá? Dá para fazer um trabalho já, um estojinho mais estreito, porque o próprio corpo do estojo, notem que ele se projeta para fora para dar estrutura. Então, já dá para fazer um trabalho mais, por exemplo, mais estreitinho e comprido. Se você quiser, você para por aqui. Mas para a receita que a gente vai fazer, ó, já fiz um lado aqui, eu vou trabalhar com 6 carreiras no total, tá? Mas você pode trabalhar com 4 ou 5, dependendo da estrutura que você quer. Lembrando que, dependendo da largura que você faz, se você fizer mais ou menos, vai variar a quantidade de fio que você vai usar. Bom, então agora eu vou fechar aqui da mesma maneira que eu fiz todas as outras, para a gente fazer nossa sexta e última carreira desta receita aqui de nécessaire, tá? Então, vou tensionar bem o fio aqui, trago ele para frente e travo da mesma maneira. E vou subir meu ponto. Agora, a gente vai trabalhar a repetição de 4 pontos e um aumento, tá? De novo, para não ficar, se eu seguir aqui fazendo simples, né? 1, 2, 3, 4, o aumento vai cair em cima do aumento da carreira anterior. Ó. Se eu seguir aqui 1, 2, 3, 4, vai cair no segundo ponto do aumento que eu fiz da carreira anterior. Então, eu vou de novo começar com o aumento, tá? Para ficar mais fácil de entender a repetição. Então, eu vou fazer o aumento, né? Então, já fiz o primeiro ponto junto com o de subida, vou fazer 1, 2, 3, 4, e aí o aumento vai sempre cair depois da onde tem o aumento da carreira anterior, então não vai marcar. Porque quando a gente faz aumento sobre aumento, quem já está acostumado a fazer carreira circular sabe que fica meio sextavadinho e não tão redondo o trabalho. Por isso que a gente evita que os aumentos fiquem uns sobre os outros, a não ser que a ideia seja ter um trabalho sextavado mesmo, tá? Então, eu fiz o aumento, 4 pontos, e vou repetir essa sequência de 6 pontos, né? 2 que estão no aumento, mais os 4 sozinhos. Então, eu vou ter uma carreira aqui, a minha sexta carreira, eu vou finalizar com 36 pontos, tá? Então, é só repetir essa sequência até o final, tá? Então, faço aqui o aumento, 1, 2, né? Saindo do mesmo ponto, e 4 pontos sozinhos. 1, 2, 3 e 4. Sempre fazendo, obviamente, ponto centrado, tá? Ponto baixo centrado. E aí, agora que a gente completou os 36 pontos, né? Todas as sequências de um aumento e 4 pontos, a gente vai fechar a carreira. Então, como eu tô usando só um novelo para receita inteira, eu não posso desperdiçar muito fio. Então, eu vou deixar uma sobra aqui suficiente para arrematar, tá? Mas eu não vou deixar sobrar muito fio. Então, eu corto aqui, ó, que seja o suficiente para eu fazer o arremate, mas que depois eu não desperdice fio, né? Então, eu vou passar aqui, ó, de novo,
no mesmo lugar que eu tava fechando, só que agora com o fio cortado, tá? Então, depois da alcinha de subida, embaixo das alcinhas de cima aqui, ó. Jogo pra trás e vou voltar com o meu fio aqui, ó, da onde ele tá saindo aqui, tá? Então, vou pegar aqui por trás, ó, por dentro aqui, de baixo pra cima, tá? E puxo o meu fio aqui pra baixo, ó. Ok? Então, deixo aqui tensionado no mesmo tamanho, ó, que os outros pontos. Então, fica imperceptível. E a gente vai arrematar esse fiozinho aqui com um caminhozinho de rato aqui por dentro, tá? Então, eu posso fazer isso com a própria agulha de crochê ou com a ajuda de uma agulha de tapeçaria. Como eu tô deixando esse fio meio curto, eu vou fazer com a própria agulha de crochê, que eu acho mais fácil aqui nesse caso. Tá? Então, a gente deixa aqui bem presinho. E se você quiser, por segurança, você pode colocar um pinguinho daquelas colas de artesanato, tá? Ou cola quente, enfim. A cola de artesanato, ela é mais segura para se for lavar depois o trabalho, tá? Então, aí é só cortar rente aqui o fio e pôr um pinguinho de cola aqui, deixa secar, tá? Aí pode arrematar da mesma maneira esse outro fio. Então, aqui, ó, a gente tem a nossa lateral redondinha. Então, vocês vão simplesmente repetir todo esse processo para fazer o segundo lado da peça, tá? Eu, no meu caso aqui, já fiz 2, tá? Então, eu tô já com as 2 laterais da minha peça aqui prontinhas e equivalentes, tá? Se você quiser fazer uma peça maior, né, você pode continuar esses aumentos gradativos, tá? Então, vocês notam, a gente fez um aumento em cada ponto, 1 ponto e um aumento, 2 pontos e um aumento, 3, 4 pontos e um aumento, agora seria 5 pontos e um aumento, 6 pontos e um aumento e assim por diante. Só lembrando de deslocar o aumentinho para não ficar com marcas de bico, para ficar o redondinho perfeito. Aí, você pode fazer uma necessaire bem grandona até, redondinha assim também, tá? E agora, a gente vai partir para a etapa do corpo da nossa peça. Eu vou trabalhar o corpo separado e depois eu vou costurar em cada um dos lados para ficar equivalente, tá? Então, eu vou começar aqui com 35 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Procura trabalhar essas correntinhas mais soltinhas, tá? Porque depois elas vão ter que equivaler a uma das laterais aqui. Bom, terminei aqui então minhas 35 correntinhas e agora eu vou começar a trabalhar minha trema. Só que para eu ficar com os 2 lados equivalentes, ao invés de trabalhar essas alcinhas aqui, a gente vai trabalhar com a terceira alcinha, que são essas de trás aqui, ó, tá? Essas daqui. Então, por isso que é bom você fazer a correntinha mais soltinha, que ela fica mais fácil de pegar, tá? Ó, é a que tá atrás das correntinhas usuais. Então, eu tô com 35 correntinhas, vou fazer uma de subida, que seria a minha 36ª, e aqui, da onde sai a 35, é que eu vou fazer meu primeiro ponto aqui atrás, tá? Ó. Então, eu vou laçar e inserir aqui atrás para fazer meu primeiro meio ponto alto. Venho para a próxima, faço um ponto baixíssimo. Aí, faço meio ponto alto, ponto baixíssimo.
E vou seguir nessa sequência, fazendo um de cada até o final, tá? Então, um meio ponto alto, tentando sempre não tensionar muito esse ponto aí, não deixar ele muito apertado, principalmente nessa primeira carreira, tá? Depois ele segue naturalmente. Então, vou intercalando o meio ponto alto com o ponto baixíssimo. Meio ponto alto com ponto baixíssimo, tá? Até eu chegar aqui no final da minha carreira, tá? Essa é a trama que a gente vai trabalhar o corpo inteiro da minha peça. E aí, vocês vão ver que ela vai formar aquele desenho que parece um confetinho ao longo da nossa peça, tá? Então, eu vou finalizar aqui fazendo esses pontos, é só alternar os dois sempre, ó. Olha pelo avesso, você já começa a ver a trama se formar, tá? Então, vou terminar aqui meus 35 pontos e aí a gente retorna. Ó, então, tô chegando aqui ao finalzinho, vocês veem que é até a última calotinha que eu tenho que fazer para dar os 35 pontos. Então, eu vou fazer os 3 últimos, tá? Então, fiz aqui o baixíssimo, agora faço o meio ponto alto, faço o baixíssimo e vou terminar com meio ponto alto também, porque eu tenho número ímpar, né? Comecei com meio ponto alto, termino com meio ponto alto. Mas você pode contar aqui, eu já obviamente contei, para ver se dá certo. Começa a contar do seu primeiro meio ponto alto, né? Ó, então, você conta de 2 em 2 para ver que vai dar os 35 pontos aqui, ó. Porque o último eu pego, tá vendo? A alcinha, ela tá entre a correntinha, que ficou meio espremida aqui, e o nozinho. Então, olha só, fiz aqui meu último meio ponto alto para completar os 35, agora eu vou, de novo, toda a carreira, a gente vai trabalhar agora frente e verso, né? Então, toda a carreira eu vou começar com uma correntinha de subida. Então, eu já subo a minha correntinha, viro o meu trabalho, e eu vou sempre começar o meu primeiro ponto junto com a correntinha de subida, tá? Seja ele o ponto baixíssimo ou o meio ponto alto. Então, onde eu comecei com meio ponto alto, eu vou começar agora, ó, pegando as duas alcinhas mesmo, com baixíssimo, tá? Então, agora eu vou começar com um baixíssimo, nesse primeiro ponto. E onde eu trabalhei aqui o baixíssimo, eu vou fazer o meio ponto alto. E aí, eu vou seguir com essa mesma sequência. Então, baixíssimo e meio ponto alto, tá? Baixíssimo e meio ponto alto. Então, note, a gente vai fazer o contrário do que fez na carreira anterior, né? Então, sempre onde tiver meio ponto alto, eu vou ter baixíssimo em cima, e sempre onde eu tiver baixíssimo, eu vou ter meio ponto alto em cima. E aí, eu vou seguir dessa mesma maneira por toda a minha carreira, alternando esses dois pontos, tá? Então, vocês veem que o corpo da nossa necessaire, apesar dele dar uma trama super interessante com textura, são pontos bem simples de se fazer. A gente só vai trabalhar alternando esses dois pontos, tá? Essa trama, ela é bem conhecida e ela é principalmente muito usada em carreiras circulares, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar em carreira frente e verso. Então, é só continuar assim até o final. Cheguei, então, ao finalzinho aqui, ó, eu tenho mais 2 pontinhos aqui, tá? A gente sempre vai ter a correntinha que subiu e o ponto. Então, a gente vai sempre pegar até a alcinha em cima do ponto, tá? Então, aqui, ó, eu tenho mais um meio ponto alto e agora o ponto baixíssimo em cima do meio ponto alto que eu tinha iniciado a carreira anterior, tá? Então, pego debaixo das duas alcinhas aqui e finalizo com o meu baixíssimo, tá? Agora, a gente vai até totalizar o número de carreiras que eu quero, que vai dar o comprimento aqui da minha necessaire, tá?
eu vou repetir essa primeira e essa segunda carreira sempre, tá? Então, olha só, aqui eu terminei com o ponto baixíssimo, eu vou de novo, subo a correntinha para iniciar minha nova carreira, terminei com baixíssimo, então eu vou começar com meio ponto alto, tá? Aí, em cima do meio ponto alto, eu vou fazer o baixíssimo. E aí, vou alternando desta maneira. Então, sempre vou fazendo frente e verso, as carreiras, alternando esses dois pontos, né? Baixíssimo e meio ponto alto, fazendo o diferente do que eu fiz na carreira anterior. Então, é muito prático. Por isso também que vocês podem variar tamanhos tranquilo, porque a trama não muda. É só fazer mais ou menos tramas e mais ou menos pontos se a sua lateral for maior ou menor, tá? Então, eu vou seguir aqui e vou construir o número de carreiras que eu achar necessário para o comprimento da minha peça, sendo que eu não vou usar 2 novelos, vou usar só um, que é a proposta desta receita. Olha só, então eu terminei aqui a minha trama do corpo da nossa nécessaire e eu completei aqui 29 carreiras, tá? Notem que esse lado aqui que eu terminei, eu fiz desse lado aqui, então o avesso é o que fica com os risquinhos desenhados, né? Então, eu vou deixar esse lado como o direito da minha peça, porque eu prefiro terminar com esses lados avessos aqui, ó. Por isso que eu termino com o número ímpar, tá? Porque eu comecei aqui por esse lado, né? Eu fiz as correntinhas, fiz o primeiro ponto. Então, note que o risquinho tá... Deixa eu focar aqui pra vocês. Tá aqui no começo. Então, eu quero começar e terminar com o risquinho, porque a hora que eu costurar nas minhas laterais, dá um pouco de diferença aí de acabamento por causa da virada aqui, tá? Eu acho que o acabamento fica melhor do que fazer do outro lado, que é a frente do ponto aqui, onde tem risquinho, senão ele fica muito saltado aqui, tá? Então, elegi esse lado como o direito do meu trabalho. Então, agora, eu vou costurar do lado avesso dele, ou seja, deste lado aqui que eu finalizei. E vou costurar avesso com avesso, tá? Então, eu vou pegar um das minhas laterais redondas e vou colocar lado direito com lado direito assim, ó, pra saber onde que eu vou costurar, tá? Então, vou posicionar desta maneira aqui. E aí, a gente vai deixar sobrar... Tá vendo? Das correntinhas que eu tenho aqui, eu vou deixar sobrar essa pro lado de dentro e esta daqui também, ó. Do lado do meu círculo aqui, essas duas vão sobrar, porque elas vão fazer um detalhe na minha peça. Então, eu vou costurar essa mais de fora com essa mais de fora. São as alcinhas que eu vou pegar e vai sobrar um risquinho de cada lado pra dentro. Por isso que eu vou pegar as mais externas de cada lado. Bom, tô aqui, então, lado direito com direito. E eu vou simplesmente costurar os 35 pontos que eu tenho aqui, né? Em 35 pontos aqui. Como aqui a volta inteira eu tenho 36, então o que vai acontecer? Vai sobrar um pontinho livre, que é o espaço que depois a gente vai costurar o nosso zíper, ok? Então, eu vou pegar aqui, iniciar por uma alcinha qualquer aqui, tá? Você pode eleger, tanto faz. Vou pegar a laçada mais externa aqui e vou, lembrando, tô do lado avesso aqui, tá? Meu direito tá junto com o direito aqui. Vou puxar essa laçadinha aqui, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho pra vocês verem melhor. Vou puxar essa laçadinha que sobrou aqui, que eu tinha terminado, minha carreira, pra dentro dessa alça mais externa aqui, né? Vou mostrar de novo aqui, ó. Tenho duas alcinhas, vou pegar a mais externa aqui e puxar pra cá, tá? Dou uma tensionada no meu ponto. E aí, eu vou começar a trabalhar aqui. Então, eu vou sempre pegar a alcinha mais externa deste lado. Ó, sem pegar as duas, isso a gente tem que prestar atenção, tá?
com a alcinha mais externa do outro lado, tá vendo, ó? Eu tenho a interna e a externa, vou pegar essa externa aqui. Laço e faço o meu ponto baixíssimo. E vou fazendo um ponto da minha circunferência para um ponto da trama do corpo da necessaire. Tem ponto que dá diferença de tamanho. Normalmente, o do círculo tá mais estreitinho o ponto, ele tá menorzinho em relação ao da trama. Não tem problema, tá? Você segue a tensão deste daqui, tá? Não precisa espremer muito, né? O ponto, não precisa tensionar muito, deixa ele soltinho, mas da medida aqui da tensão da circunferência, ó. E vai fazendo baixíssimos a volta toda, tá? Então, é só pegar o ponto mais externo de cada lado, ó. Porque vocês vão ver que aqui, ó, sobra uma fileirinha interna de cada lado, que isso dá diferença em acabamento. Eu testei com e sem e fica bem mais bonitinho com, dá mais acabamento, tá? Então, é só fazer isso a volta toda. Cheguei aqui no meu último ponto, então, você vê, eu comecei nesse laranjinha e tem dois, então, esse aqui vai ser meu último ponto, ó. Pego o mais externo com o mais externo, tá? Aí, aqui, só pra ficar o acabamento igual, a gente vai pegar esse último ponto aqui sem prender em lugar nenhum, tá? Só pra ficar o acabamento. Se eu virar do avesso, eu vou ficar assim, ó, tá? Tem o risquinho aqui e o risquinho aqui. Depois vocês vão ver que montada ela fica mais bonitinha, porque fica virada essa primeira carreira, ela fica virada. Se você faz do outro lado, acaba ficando duas aqui na virada. Por isso que eu sugeri de começar pelo avesso, tá? Bom, e agora a gente pode arrematar esse ponto no primeiro que a gente fez aqui. Então, eu vou cortar aqui com uma sobrinha, só o suficiente para arrematar e não desperdiçar fio, né? Que eu apertei demais. E aí, ó, o primeiro ponto que eu comecei aqui, tá vendo? Esse aqui, eu vou passar debaixo dele aqui e vou arrematar com ponto falso. Então, eu devolvo para cá da onde ele tá saindo. Vou passar aqui já meio prendendo, ó. Tá? Passei aqui debaixo da alcinha. Não é porque é avesso que a gente não vai fazer arremate perfeito, né? Dou uma laceada aqui para ficar do tamanho de um ponto. E agora posso arrematar esse fio por entre a trama aqui, fazendo um caminhozinho de rato. E depois a gente pode pôr um adesivinho também de artesanato aqui, tá? E eu corto aqui o excesso, e depois a gente pode passar uma colinha e esconder aqui, tá? Então, o nosso primeiro lado aqui tá pronto. Agora, eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro. Então, a gente vem aqui, ó. Olha só, vocês percebam que a gente super utilizou o fio, ó. Sobrou só o suficiente, que é mais ou menos 1,5 m, pra costurar toda a volta, tá? Então, agora, eu deixo aqui do lado avesso, de novo. Então, desse outro lado aqui, da mesma maneira, eu vou costurar pela face do círculo, tá? Então, pego meu lado certo aqui, ó, que tá virado pra dentro, ponho o lado certo encostado nele, então, certo com certo aqui, e vou costurar por esse lado aqui também do meu trabalho, tá? Então, ó, vou também pegar as alcinhas mais externas aqui. Escolho um ponto qualquer aqui para começar. Vou pegar a alcinha mais externa das duas aqui. E a primeira aqui, ó, note, tem a correntinha que eu subi e o primeiro ponto. Então, eu vou pegar a alcinha mais externa dele aqui também, tá? Aí, vou pegar o restante do fio que sobrou aqui. Vocês notem que sobrou certinho, só um pouco aí para costurar, que é cerca de 1,5 m. Tá? Então, deixo aqui um pouco para arrematar depois e já dei minha laçada aqui, ó. Esse aqui eu deixo para depois arrematar. E aqui a gente vai começar da mesma maneira
que eu fiz do outro lado, ó. Então, vou pegar a alcinha mais externa deste lado aqui, com a alcinha mais externa deste lado aqui, tá? Laço e faço o meu ponto baixíssimo. E vou seguir assim ao longo de todo o trabalho, da mesma maneira que a gente fez do outro lado, pegando sempre as alcinhas mais externas e tomando cuidado com a tensão do ponto, tá? Para ficar homogênea e equivalente ao ponto da circunferência. Sem apertar muito e sem deixar muito solto, para ficar um trabalho mais homogêneo e bonito. E equivalente também ao outro lado, tá? Então, só dá a volta toda aqui e a gente vai finalizar nossa nécessaire. Vou fazer meus últimos 2 pontos aqui, ó. 1, 2, que é bem o que sai aqui do meu nozinho, ó. Tá? Vou fazer esses 2 últimos pontos aqui, e aí vai sobrar só esse último. Então, eu vou pegar para fazer o acabamento aqui, faço o último ponto, e agora, ó, não sobrou nada, foi certinho, tá? Por isso que não pode desperdiçar fio. E aí, aqui a gente vai fazer o acabamento fazendo um ponto falso aqui, ó. Então, eu passo aqui de baixo e devolvo aqui para arrematar meu fio. Ok? Então, vou passar aqui de baixo, ó, no meio do pontinho anterior. Puxo pra cá e agora eu vou arrematar todos esses fiozinhos aqui que ficaram sobrando, tá? E esse nozinho aqui também a gente arremata aqui por dentro. Ó, então só desvirar aqui para vocês verem como ficou nossa nécessaire. Aí a gente dá uma ajeitada, tá? Mas ela fica certinha aí pra gente aplicar o zíper agora, ó. Pra gente fazer a aplicação, então, no nosso zíper, a gente dá uma boa ajeitada aqui, ó. Você vai deixar a dobra lateral, incluindo esta primeira carreira aqui do avesso aqui, né? Que a gente tem os confetinhos, como eu chamei aqui, né? Esses risquinhos, tá? Então, porque aí ela vai encaixar aqui, seja se você quiser usar a parte interna aqui pra dentro ou pra fora. Eu gostei dela pra fora, mas tanto faz, na verdade, tá? Ó, esse zíper é de 20. A necessaire tá um pouco menor que 20, mas obviamente a gente tem que pegar o zíper um pouquinho maior. Então, você pode escolher ou terminar o zíper até o limite aqui, e do outro lado, você deixa ele um pouquinho mais pra dentro. Então, a gente pode, com a ajuda de alfinetes, prender aqui pra gente ver certinho o local que a gente vai costurar, tá? Aí você pega uma linha de costura aí, que pode ser de algodão, poliéster, uma linha resistente, né? Mais próximo aí da cor do seu zíper, tá? Pra gente fazer essa costura. Mais fácil, acho que fica mais discreto da cor do zíper, porque aqui no avesso ela aparece as costurinhas, né? Então, eu vou prender aqui certinho, de um lado ao outro, com uns alfinetes, e aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai começar a costurar. Mas aqui, ó, basicamente, eu vou alinhar o final do zíper aqui, ó, desse lado, tá? Deixo essa dobrinha aqui, desse ponto aqui, como se fosse parte da minha lateral, tá? Pra ela ficar saltadinha mesmo. E aí, eu coloco alfinete assim, ó, que nem costura mesmo de tecido, tá? Só vou prendendo assim. Mas uma coisa aqui que é importante chamar atenção, escolha bem o seu zíper, tá? Que seja um zíper que abre e fecha tranquilo, para não comprometer a qualidade da sua nécessaire. E não costure muito em cima do zíper, para ele não enroscar
na trama, tá? Mas também não deixa muito longe, senão fica esquisito. Então, a gente vai prendendo numa distância que fique tranquilo do carrinho andar aqui, mas que também não fique muito aberto, tá? Muito distante dele. Então, vou prender com os alfinetes aqui, e aí eu mostro pra vocês. Eu prendi, então, um lado aqui só, né? Você pode prender um lado, costurar e depois rebate no outro. Bem esticadinho, começando aqui, ó, bem da beiradinha deste lado, e o outro lado eu dobrei aqui pra dentro, tá? Mas você pode até usar a zíper de metro e cortar de acordo com o tamanho. Bom, aí eu vou pegar uma agulha bem fininha aí de costura, não precisa ser dessa comprida, mas eu gosto de usar essa maiorzinha, que é tipo de boneca, né? Mas pode ser qualquer uma. Peguei o fio, tô deixando duplo para ficar um pouco mais resistente, mas você pode usar o fio e a maneira que você quiser costurar, pra você se sinta mais confortável. E aí eu vou simplesmente pegar aqui, ó, começar de um dos cantos aqui, ó, tá? Vou passar aqui, ó, vou varar aqui, ó, de trás, tá? Pra frente, pegando a minha trama aqui. Aí vou puxar o meu fio até onde eu dei o nozinho. Jogo o fio pro lado de lá, ó, notem, com a agulha passando por debaixo da trama, o fio não vai ficar aparente deste lado, tá? Eu vou jogar bem rente da onde eu saí, por quê? Eu vou aproveitar aqui o avesso para dar um nozinho, ó. Então, veja só. Deixa eu ampliar aqui um pouco para vocês verem melhor. Eu gosto de sempre no começo de um forro, quando eu vou costurar um zíper, eu prendo o meu fio passando por dentro do próprio nó aqui, ó, tá? Que eu passei. Então, eu passo a agulha aqui no meio do nozinho. Bom, porque aí esse fiozinho fica bem presinho aqui no começo, tá? Bom, e aí como que eu sigo costurando aqui, né? Então, eu prendi o nó, vou fazer meu primeiro pontinho aqui ao lado desse. A gente vai seguir sempre caminhando na costura por debaixo da trama, sem que ela apareça. Tá? Como eu deixo sempre o fio bem comprido agora no começo, fica mais chatinho de costurar, mas depois ele vai ficando mais fácil. Então, ó, só pra mostrar, eu ando aqui debaixo da trama, tá vendo? E jogo o fio pra trás, que daí ele vai pegando aqui, tá? Depois vocês vão ver, com o tempo vocês vão pegando, vocês já fazem de uma vez a costura, ó, já passa de volta, tá? O ideal é que ele não fique tão largo assim, fique um pontinho menor atrás. Por isso que uma agulhinha um pouquinho mais flexível é melhor, tá? Então, a gente vai caminhando com a costura desta maneira. Aí eu posso ir soltando os alfinetes também. Então, aqui, ó, ando aqui escondido, jogo pra trás. E espeto aqui pra frente, tá? E aí, a gente vai fazendo essa costura. Ok?
Então, procura sempre tomar o cuidado de costurar na mesma altura sempre aqui, tá? Que você demarcou, para depois não ficar torto, tá? E mantendo sempre bem esticadinho o trabalho. Então, eu só vou seguir fazendo essa costura aqui, essa face inteira aqui, até chegar no final. Aí a gente costura aqui da mesma forma e prende o outro lado, tá? Bom, costurei toda essa lateral aqui, ó, vocês veem que tá bem certinho, né? Aí, cheguei aqui até o limite aqui da costura. Então, vocês pegam aqui bem o cantinho. Aí, você vai deixar o seu zíper bem reto aqui, ó, perpendicular à lateral aqui, tá? Então, jogo a agulha aqui pra frente, debaixo aqui dessas alcinhas que eu deixei pra fora. E aí, simplesmente, eu vou pegar aqui, ó, debaixo delas e vou fazer o vai e vem aqui, tá? Ó. Tiro aqui. Aí eu jogo aqui pro outro lado na mesma altura, né? E vou pegar aqui, ó, desse lado, debaixo aqui do ponto seguinte, tá? Aqui. Aí, para ficar um pouquinho mais reforçado, você pode voltar o seu ponto, tá? E passar mais uma vez por aqui. Só para ficar um pouco mais firme, né? Porque os cantos, além de não deixar o zíper passar, ele não solta, porque sempre pega mais pressão aqui, nas pontinhas. E aí, passo de novo pro outro lado aqui, tá? Por onde a gente já pegou. Então, tá saindo desse lado, vou pôr na mesma altura do outro lado aqui, tá? E pego aqui, debaixo do ponto seguinte aqui, ó. Bom, agora o que que a gente vai fazer, né? Eu vou vir até o último ponto aqui, ó, né? Meu próximo aqui, que eu já pego esse lado, tá? E eu vou prender este lado aqui com alfinetes. Primeiro eu prendo aqui o cantinho com alfinete para ficar bem equivalente esses pontos, aí depois eu abro o zíper, senão a gente não consegue, obviamente, prender, tá? Então, esses primeiros aqui, eu vou procurar deixar bem alinhado com o ponto da frente aqui. Então, essa primeira fileira aqui tá paralela a essa daqui, tá? Então, venho aqui e prendo meu zíper. E aí, eu prendo aqui até uns 4, 5 pontinhos aqui, só pra gente depois conseguir dar a continuidade. E aí, eu abro o meu zíper, tá? Pra gente costurar mais fácil aqui também. Porque este lado, ó, eu vim até o final, então fica mais fácil, eu posso costurar ele solto, né? Desde que eu prenda aqui também bem retinho, até chegar no finalzinho aqui também alinhado, tá? Então, eu vou prender aqui com os alfinetes, e aí continuo a costura aqui exatamente da mesma maneira que eu fiz do outro lado. Costurei todo esse lado aqui, então, ó, tá vendo? Ficou bem legal. Aí, agora, esta pontinha aqui, como que eu vou fazer? Eu faço mais uns pontinhos aqui desse lado, de maneira que fique bem perpendicular aqui e bem presinho. Tá? Então, eu posso passar 2 vezes o fio aqui, só pra garantir bem, né? O fechamento. E aqui, ó,
a gente pode dar uma testada. Deixa o fio aqui bem pra frente. Fecho, tá? Até o final aqui, né? Tá vendo? Ele fica assim, então, eu vou prender a partir daqui, ó, de onde tá esse branquinho, tá? No zíper ali. Então, ó, daqui de dentro, tá vendo? Eu venho aqui pra base aqui, ó, tá? Vou pegar daqui, né? E vou sair aqui, ó, da onde tá esse branco, só que mais pra baixo aqui, né? Tá? Mais ou menos aqui, assim. Só que sem pegar os dois lados, né? Só um aqui. Então, peguei aqui, ó. Dou uma boa apertadinha, ó, tá? Ficou alinhadinho. E aí, eu dou também umas 2 costuradas aqui, tá? Então, passo umas 2 vezes o fio aqui pra ele ficar bem presinho, ó. Joguei pro do lado. Volto aqui pro ponto anterior, da onde eu tava saindo mesmo, tá? Então, prendi bem aqui, sem deixar ponto solto. Ok? Depois que tiver prontinho o zíper, a gente pode virar do avesso e dar um acabamentinho melhor aqui, passar uma costurinha mais forte, tá? E cortar essa mais rente aqui, essa parte que sobrou, ou fazer uma terminação em crochê também. Aí, você pode inventar algum acabamento aí, tá? Bom, vou, então, só finalizar essa pontinha aqui. Então, jogo pra lá de novo. Jogo aqui pra trás de novo. E vou pegar este primeiro ponto aqui, que tava soltinho, tá? Então, vou pegar bem na raiz aqui, embaixo. Então, pego o ponto aqui, passo aqui de baixo e jogo pra dentro. Então, ficou certinho. Agora, é só dar um nozinho aqui pra encerrar nossa costura. Eu posso até jogar aqui, ó, pro meio da trama aqui, ó, e dar um nó aqui por baixo. Tá? Aí, a gente amarra, fica mais discreto aqui, ó. Aí, a gente dá aqui uns 2, 3 nozinhos, né? E corta o excesso. Nosso zíper tá costuradinho, ó, bonitinho. E a nécessaire já vai tomando melhor o formatinho dela, ok? Aqui você pode usar a lateral saltadinha pra fora assim, que eu acho legal, ou também viradinha pra dentro assim, ó, tá? Ela fica um pouquinho mais ampla, só que mais curta. Aí depende do que você vai carregar aí. E nossa nécessaire embu tá prontinha. Espero que vocês tenham gostado de mais este projeto e me sigam aqui, curtam e compartilhem para colaborar com o meu trabalho e continuar recebendo mais projetos interessantes como esse.